Fala galera, beleza? Moçada, vamos matar essa parte de globalização, vamos lá? Moçada, quando a gente fala em globalização, esse processo de interdependência crescente globalmente, portanto, aspectos economicistas, políticos, a pergunta é, o que essa globalização ela traz enquanto aspectos positivos e negativos? Tá? Eu tentei colocar aqui para vocês alguns aspectos positivos e negativos que as provas normalmente abordam. Por exemplo, positivamente, eu posso dizer que com essa globalização nós tivemos uma maior abertura de mercados. Vamos entender, evidentemente, que o processo do Consenso de Washington de 1989, que define as bases neoliberais no processo, teriam potencializado, portanto, a expansão dessa globalização. E esse intercâmbio global, em 1990, ele é também beneficiado pela expansão da internet, pela popularização da internet. Isso mesmo, expansão. A gente sabe que a internet ela vai ser utilizada como aspectos militares na década de 60 e nos anos 90 ela se populariza. E com essa popularização, nós teremos aí o desenvolvimento do comércio eletrônico, o e-commerce, como a gente costuma dizer. Então essa cybereconomia, com a Amazon.com, aqui no Brasil com a Livraria Cultura, elas passam a se expandir nos anos 90. E isso gera maior fluxo de capitais circulantes no mundo inteiro. Tudo bem? Fernandes, quais são as vantagens do chamado comércio eletrônico? Comércio eletrônico você tem acesso a muitas marcas e modelos e muitas lojas simultaneamente. E evidentemente que isso gera o quê? Competitividade. Além do mais, o comércio eletrônico reduz os custos com fretes, com lojas físicas, com encargos trabalhistas. Então isso permite às empresas venderem produtos de forma até mais barata, mais acessível. Isso faz com que o comércio se avolume. Essa é a vantagem quando a gente trabalha, por exemplo, nesse processo de globalização. Tá? Nós temos aqui uma descentralização do espaço produtivo. Olha só, se você está acompanhando os Estados Unidos hoje, né, o próprio discurso do Donald Trump, ele diz o quê? Que quer governar para os americanos. América em primeiro lugar. Qual é a ideia dele? A ideia de Donald Trump é trazer de volta alguns setores produtivos para aumentar a empregabilidade do seu país. Por quê? Haja visto os momentos de aberturas, nos anos 90 principalmente, advindos da globalização, nós desindustrializamos algumas áreas americanas. A globalização tem como vantagem a expansão do comércio, que beneficia muito empresas multinacionais. Então é muito mais fácil hoje eu manufaturar no Sudeste Asiático, nos chamados Novos Tigres, pegando aquela região ali da Tailândia, a região da Malásia, perfeito? Ao invés de produzir os produtos dentro dos Estados Unidos. Então, qual é a grande vantagem? É que parte do terceiro mundismo começa a receber investimentos industriais. Estão cada vez mais integrados a um sistema mundo economicamente. Isso é uma vantagem, embora isso também seja uma desvantagem. Perfeito? Porque ao mesmo tempo que essa região recebe a indústria, ela está sendo explorada. Ela recebe a indústria por quê? Porque ela tem uma flexibilização ambiental, ela tem uma flexibilização e uma precarização das leis trabalhistas. Tudo bem para vocês? Então, assim, existe o ponto positivo e, claro, o ponto negativo. Fernandes, existe uma flexibilização de preço. Claro, aumenta-se a competitividade, o mercado está aberto, o mercado é mundo. Então, a tendência com aumento da competitividade e redução de custos é que a gente tenha mais competitividade e os preços caiam no mercado. Fernandes, existe um maior intercâmbio. Sim, hoje, através da informática, os transportes cada vez mais rápidos, aí olha só aquele desenhozinho que nós fizemos, é como se o mundo estivesse cada vez menor. Então, é a ideia de David Harvey, certo? Na sua análise da pós-modernidade, que ele diz o quê? Que o desenvolvimento da informática, o desenvolvimento dos transportes e, consequentemente, das comunicações, teria provocado a relativização do tempo. Com isso, nós teremos mais circulação de pessoas, serviços, produtos e de capitais. Aumenta o intercâmbio. Isso tem um aspecto positivo. Eu não preciso sair aqui do Brasil, por exemplo, para ter um pouco do conhecimento da cultura da Índia. Eu posso me comunicar com indianos em inglês e a partir daí ter um maior contato sobre a realidade de determinada parcela da sociedade da Índia. O capital, ele circula muito mais.
Professor, existe o ponto positivo? Existe o ponto positivo. Alguns mercados, né, principalmente de países subdesenvolvidos, eles precisam desse aporte financeiro. Então os capitais circulam mais. Claro que isso também vai trazer um aspecto negativo, é óbvio. Nós temos aqui a maior complementaridade de economias. Tá? Então, cada vez mais integrados os mercados, eu consigo buscar mais produtos num país um pouco mais distante. Então, são trocas que existem positivamente. Agora, a globalização também tem o seu lado nefasto. Aumenta o desemprego estrutural com a difusão de quê? Das tecnologias. Quando você difunde tecnologia, a tendência é que você tenha uma redução da empregabilidade. Os princípios da automação industrial, por exemplo. Tudo bem? Há um aumento das desigualdades. Milton Santos ele diz que a globalização ela não foi ética, ela não foi moral com o ser humano. Ela se preocupou muito em desenvolver para o mercado as tecnologias e não para a humanidade em geral. Então, há um aumento das desigualdades, os ricos se tornam mais ricos, os abismos sociais crescem, tá? Os países subdesenvolvidos serão mais explorados pelos países centrais. O Estado, nos anos 90 em particular, com o advento do neoliberalismo, ele reduz a participação em setores sociais. É interessante que, como aspecto para a globalização, muitos autores se esquecem de dizer que a globalização já existia no século XV. Então o Estado keynesiano tinha um processo de globalização, mas em algumas provas vestibulares, uma visão bem esquerdista do processo, eles dizem que a globalização ela reduz a participação do Estado em setores sociais. Isso a globalização pós-90. Aí show, tudo bem? Nesse caso, é o fim do Estado keynesiano, é o Estado neoliberal que se apresenta. Há uma maior tendência. Os países subdesenvolvidos dependem agora de tecnologia e de recursos que vêm de fora, pô. Pensa, se a indústria americana saiu dali e foi se estabelecer lá na Tailândia, certo? A Tailândia está dependendo da inserção de tecnologias americanas para continuar o seu desenvolvimento. E possivelmente para construir a infraestrutura aumentou o quê? As suas dívidas, certo? Aumentou a sua dívida interna e externa. Maior vulnerabilidade. Por que isso? Porque ao globalizarmos esses aspectos econômicos, principalmente de uma economia capitalista irracional do ponto de vista ambiental ou insustentável, nós geramos um grave problema. Qual é o problema? É que você globaliza a questão ambiental. Você potencializa problemas ambientais. E aí vem a concepção do globalismo. Para grandes problemas, problemas globais, as soluções e as decisões têm que ser o quê? Globais. É a visão do globalismo. Tudo bem? Beleza, moçada. Bom, aí vocês têm os pontos positivos e negativos da globalização. Show de bola. Galera, a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Falaremos sobre Estados Unidos da América, o processo de formação e os problemas. Show de bola? Valeu, galerinha. Forte abraço e até a próxima.